Prezadas irmãs e irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião pública das 19h30, saudando também os nossos queridos irmãos internautas. Nós hoje falaremos, a palestra será baseada sobre o lançamento dos 158 anos do lançamento do Livro dos Médiuns, que está a cargo da nossa querida Emília Tourim. E durante os passes, nós estudaremos o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 1 e 2, o que é preciso entender por pobres de espírito, que estará a cargo do nosso irmão Jefferson Ramos. Ao chegarmos à nossa casa, recebemos uma página para que possamos meditar em torno do estudo que teremos. E a página de hoje, intitulada Livro dos Médiuns, é assinada por André Luiz. E diz-nos assim o querido benfeitor: muitos referiam-se à justiça, mas apenas Moisés logrou expressá-la junto aos homens. Muitos sentiam a necessidade do amor por único recurso de sustentação da concórdia e da fraternidade entre as criaturas. Entretanto, somente Jesus conseguiu exemplificá-la na Terra. Qual ocorre no plano moral, assim tem acontecido sempre em todos os distritos do progresso humano. Muitos registravam o impositivo da mais ampla divulgação da cultura. Contudo, só Gutenberg pôde articular os alicerces da imprensa. Muitos observavam que o mundo químico devia ter por base um elemento extremamente simples. Todavia, somente Cavendish chegou a descobrir o hidrogênio. Muitos reconheciam a possibilidade de isolar-se à faísca elétrica. No entanto, só Franklin revelou o para-raios. Muitos pensavam na criação do transporte rápido, mas apenas Stephenson desvelou a locomotiva. Muitos pressentiam a existência da gravitação. Entretanto, somente Newton granjeou enunciá-la. Muitos falavam em arquivo da voz. Contudo, só Edison corporificou o fonógrafo. Muitos suspeitavam da influência maléfica dos bacilos. Todavia, somente Pasteur instituiu a imunização. Muitos estudavam as ondas eletromagnéticas. No entanto, só Marconi estabeleceu as comunicações sem fio. Através dos séculos, muitos admitiam o intercâmbio entre os homens na carne e os espíritos no espaço. Contudo, somente Allan Kardec definiu a prática mediúnica, inaugurando nova era para a vida mental da humanidade. Glória, pois, ao Livro dos Médiuns, que consubstancia o pensamento puro e original do codificador sobre a mediunidade com Jesus. Estudemo-lo. André Luiz, do livro Opinião Espírita, na psicografia de Valdo Vieira. Então, após essa página bem reflexiva para todos nós, façamos então a prece de abertura dos nossos trabalhos. Graças a Deus, graças a Jesus, amigos espirituais que nos envolvem em vibrações de amor e de paz, antes de tudo queremos vos agradecer por mais essa oportunidade que todos nós estamos tendo, encarnados e desencarnados, a fim de que, estudando a doutrina espírita, mais precisamente o Livro dos Médiuns na noite de hoje, possamos aclarar a nossa mente e o nosso coração em torno da vida espiritual. Na certeza, Senhor, do teu amparo, rogamos ainda que envolva a nossa irmã Emília, que nos dirigirá o pensamento na noite de hoje, bem como o nosso irmão Jefferson, que durante os passes falará do teu Evangelho. Sempre então, Senhor, na certeza do teu amor, do teu amparo, é em teu nome, querido Mestre Jesus, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, mas sobretudo em nome de Deus nosso Pai, possamos dar por iniciada a reunião pública da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Conforme havia falado, meus irmãos, hoje não estudaremos precisamente o Livro dos Médiuns,
mas escutaremos a palestra sobre o lançamento do Livro dos Médiuns há 158 anos. Então, passar a palavra à nossa irmã Emília Torim. Boa noite, gente. Nós sentimos muita alegria aqui na casa de Leon Denis em comemorar as datas dos lançamentos dos livros do Pentateuco Kardeciano. Então, sempre que é oportunidade, assim é com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno, nós homenageamos esse momento tão importante para nós, porque através do lançamento desse livro, nós podemos ter um conhecimento muito bom a respeito da mediunidade, a respeito dos médiuns. E hoje a gente está comemorando 158 anos de lançamento desse livro. E só para contextualizar um pouco, ele é um livro que é editado após o Livro dos Espíritos. Como é o Livro dos Espíritos? Um livro de perguntas e respostas, onde há a atuação permanente dos espíritos, porque são eles que respondem às perguntas que Kardec faz. Kardec organiza as perguntas, vai compilando de acordo com os temas que ele quer abordar, através das pesquisas que ele faz, e aí ele faz as perguntas e os espíritos respondem. Já no Livro dos Médiuns, a didática, a técnica é outra, porque é um livro, eu costumo dizer que é como se fosse um manual. E aí eu já começo aqui fazendo uma reflexão, porque a gente não lê manual de geladeira, a gente não lê manual de eletrodoméstico que a gente compra. E o espírita também tem essa mania de não ler o manual a respeito da mediunidade, que é o Livro dos Médiuns. É um verdadeiro manual. Por que a gente não lê muitas das vezes? Há muitos motivos. Mas tem um que é muito comum, que é a preguiça. Por quê? Porque o livro é todo feito de textos, de ensaios de Kardec e ensaios dos espíritos dirigentes da doutrina espírita. Muitos textos de Erasto. Então, é um livro que ele é dissertivo, ele vai dissertando a respeito das coisas. Né? Então, é um livro muito denso. Tem uma parte que é só para catalogar todos os tipos de mediunidade. Isso faz com que a pessoa ache a leitura um tanto enfadonha. Ou até porque ela, na característica dela, ela não tem um interesse tão científico a respeito do estudo espírita, porque o Livro dos Médiuns é um livro científico no sentido da ciência espírita. Porque vai falar das relações do plano físico com o plano espiritual, as regras que implicam essa relação, o como a gente pode fazer para melhorar essa nossa relação, essa intermediação com o plano espiritual. E aí, nem todo mundo tem esse interesse. Mas a pessoa que desenvolve o interesse de ler o Livro dos Médiuns, ela vai descobrir nesse livro um livro inexaurível, ou seja, um livro que não acaba. É um livro que você está sempre buscando ele para entender mais e mais a mediunidade. Você pode ter assim muitos anos de exercício mediúnico, de estar muitos anos trabalhando na mediunidade, mas isso não vai te impedir de conhecer coisas novas através desse livro. Então, é um livro que merece ser comemorado, sim,
Que bom, né? Que orgulho para nós estarmos assim, comemorando a edição do Livro dos Médiuns. E hoje eu tive uma experiência muito interessante a respeito, não só do Livro dos Médiuns, mas a respeito de todo o Pentateuco kardeciano. Cada vez que a gente toma mais intimidade, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Evangelho, a Gênese e depois até Obras Póstumas, a gente vai vendo que existe um corpo de estudo, que existe uma interligação muito grande entre os livros. Não tem um livro para cada coisa. São livros que se complementam. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho um hábito de manhã, não faço nada. Às vezes eu estou lá no portão, volto. Ih, esqueci de ler o Evangelho. Vou lá, volto para ler o Evangelho. Então eu tenho o hábito de ler o Evangelho todo dia. E é outro livro que é extremamente novo, porque cada dia que você lê numa dinâmica diferente, numa ótica diferente. E olhem só, eu vou fazer questão de ler o texto que caiu do Evangelho para mim hoje, ver se não está ligado com o que a gente está falando aqui do Livro dos Médiuns. Nestes tempos de renovação social, os médiuns têm uma missão particular. Isso é Evangelho segundo o Espiritismo, aqui, ó. São as árvores. Vocês são as árvores, hein? São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Eles, os médiuns, foram multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se em toda parte, em todas as regiões, em todas as classes sociais, entre ricos e entre pobres, entre grandes e entre humildes, a fim de que não haja deserdados em parte alguma, e para provar aos homens que todos são chamados. E aí ele segue a mensagem do Evangelho, é um texto de Kardec, não é uma instrução dos Espíritos, é Kardec fazendo a sua reflexão a respeito da mediunidade no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas. Então é isso, é muito interessante, porque toda vez que a gente manuseia esses livros, a gente encontra, mesmo não sendo um livro que vai falar de mediunidade, a gente encontra algo que contribui para a gente entender mediunidade em outras obras. A mesma coisa no Céu e Inferno. Quando da parte segunda que fala daquela, como o professor Zé Jorge gostava muito de dizer, a parte das reportagens, né? Ele dizia que aquelas mensagens dos espíritos eram verdadeiras reportagens. E lá pelas tantas, Kardec fala, ou até mesmo os espíritos comentam, da dificuldade da comunicação daquele espírito através do médium, dada a condição do médium, dada a condição do espírito, dada a condição do meio. E aí a gente vai, assim, abrindo a nossa mente, abrangendo nossas ideias a respeito desse aspecto que é humano. Qual? A capacidade de perceber o mundo espiritual, a capacidade de interlocutar com o mundo espiritual, a capacidade de intervir no mundo espiritual e do mundo espiritual intervir no mundo material, a capacidade, por último, de intermediar esse plano espiritual para os outros encarnados, que é o que o médium faz. Então, essa mensagem,
como ele diz, nestes tempos de renovação social. Que tempo é esse? 1862, 67, 61. Né? Lá naquela época já estava precisando renovação social. Ainda bem que agora não precisa não, já está tudo certinho, arrumadinho, né? Está uma beleza. Então, gente, eu falei assim, meu Deus do céu, qual é a melhor, sei lá, qual é a forma mais assim, oportuna para eu homenagear esse livro dos médiuns? E aí veio, por inspiração, a ideia de falar para vocês como é que os conceitos do livro dos médiuns me ajudam no meu trabalho. Olha só, no meu trabalho, o livro dos médiuns me ajuda muito. Por quê? Porque eu recebo para atender pessoas que vêm com o seguinte diagnóstico: eu tenho um problema espiritual. Eu tenho mediunidade. Por isso que eu vim aqui para você me tratar. Muita gente. Ou até nem sempre afirmam. Às vezes perguntam, nossa, hoje mesmo já me perguntaram umas 500 vezes. Isso que eu sinto não é espiritual? Nossa, muito. Perguntam isso demais para mim. Ou seja, a culpa não é minha, é alguém que está provocando isso em mim, não é? Ou seja, tirando o corpo fora, né? A gente tira o corpo fora. E aí, a gente também, as pessoas perguntam isso porque elas têm esperança que uma macumbinha vai resolver o problema. A senhora seria capaz de fazer uma macumbinha para esse espírito ir embora e eu ficar bem? Né? Essa é a minha vivência. Por quê? Porque as pessoas, muitas me procuram porque eu sou espírita. Né? E porque querem entender seu problema sob a ótica espiritual. Aí eu falei assim, eu vou falar do que o livro dos médiuns me ajuda nisso. Aí eu separei 3 capítulos do livro dos médiuns. O capítulo 23, o capítulo 24, eles são seguidos. O capítulo 23, o capítulo 24 e o capítulo 25. O capítulo 23 fala da obsessão. Fala o que é obsessão? Aquela influência persistente de um espírito sobre a pessoa, interferindo no seu motus vivente, interferindo no seu equilíbrio emocional e mental e trazendo a pessoa até adoecimento. Isso aí. Então, nesta terrinha aqui, que é a terrinha do Catimbó, né, onde tem um centro espírita em cada esquina, é muito comum a pessoa identificar aquele processo que ela está passando com algo espiritual. Aí vocês me perguntariam, então, Emília, essas pessoas estão erradas, não há nada espiritual? Você não disse isso. Eu apenas disse que as pessoas fazem um diagnóstico precipitado querendo se livrar. Esse que é o problema. Né? E quando a gente estuda no capítulo 23 da obsessão, lá pelas tantas, Kardec faz uma consideração que a primeira vez que eu estudei esse texto, eu falei assim, olha, nossa, tudo a ver, tem sentido sim. É quando ele diz que o obsessor só obsedia porque você deixa. Olha só, vou repetir. O obsessor só te obsedia. O que é obsessão? Aquela coisa persistente.
Não é uma influenciazinha, tipo assim, eu estou trabalhando no centro, estou começando a me preparar para dar passe, a fazer o curso, já estou dando passe intercalado, já estou apoiando e tudo me atrapalha para eu não vir. Isso não é obsessão. Isso é mérito. Ou seja, você já está merecendo ser influenciado por alguém para te atrapalhar. Por quê? Porque você já está fazendo vulto, você já está dando, você já tem uma importância, você já é uma vidraça. A espiritualidade já te vê diferente. Então, o que acontece? O pessoal, como é que o pessoal chama? É a turma do ferrugem. Não é assim que o pessoal diz? Isso aí é a turma do ferrugem, né? Por quê? Que você acha que é de propósito. De início você acha que é de propósito. Poxa vida, eu logo agora que eu estou querendo fazer um trabalho na mediunidade para ser caridoso, bom, superior, né? E aí vem espíritos me atrapalhar? Nananina, não. O que acontece é que você, com o curso, com o estudo, com a preparação que você recebe do plano espiritual, dos guias da casa, para te formar como médium, já te torna mais perceptivo. Antes, eles te atrapalhavam e você nem percebia. Agora, eles te atrapalham e você percebe. Essa é a única diferença. Então, isso, gente, eu acho isso uma explicação maravilhosa, porque aí eu vou dizer assim, então não está ninguém me perseguindo nem me atrapalhando. É a minha percepção, isso faz parte da minha mediunidade. Eu vou acertar, eu vou melhorar, essas coisas eu vou conseguir melhorar a minha condição e tal. Então eu fui aprendendo com isso, a receber as pessoas, e quando elas me contam essas histórias, eu digo assim, é médium, a mediunidade está vindo, a mediunidade está surgindo, e essa pessoa ainda não sabe discernir o que é seu e o que não é seu, né? Uma vez eu atendi, eu gosto muito de contar esse caso, eu conto ele várias vezes. O pessoal diz, nossa, lá vem ela contar essa história de novo. Mas eu vou contar de novo, porque foi muito emblemático, muito interessante. Foi um caso de perturbação mental que havia uma causa espiritual explícita. Muito interessante. Eu abri a porta para a pessoa entrar, para eu atender, e qual foi a minha surpresa? Antes dela entrar, entraram dois sujeitos, assim mais ou menos do tamanho desses dois galalaus aqui, né? Cada um segurando um punhal muito grande nas suas mãos. E eles entraram e dizendo assim, e com o punhal para tentar me acertar. E eu falei, eita, meus irmãos, podem entrar. Aí eles entraram. Entraram e logo a espiritualidade, graças a Deus que estava ali me amparando naquele dia, né? Colocaram eles no cantinho da sala. E em segundos a pessoa entrou na sala. Entrou na sala assim, toda. Sentou. Ela não falava, ela choramingava. E aí ela foi contando a história dela e tal. E aí, como a gente costuma brincando dizer, baixou um santo. Baixou um santo. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu comecei a ficar tão energizada com a presença da espiritualidade amiga, que eu comecei a conversar com ela. E aí eu comecei a perceber que as palavras saíam da minha boca com muita facilidade. Parecia até que eu nem pensava. Parecia que eu nem raciocinava. Ia falando. E à medida que eu ia falando, aqueles dois companheiros que estavam no canto da sala foram fazendo
uma espécie de zoom invertido, sabe? Tem o zoom que aumenta, o zoom invertido diminui. E eles foram sumindo, 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 até sumir totalmente. Na hora que eles sumiram totalmente, a moça que estava assim, fez assim. Eu falei, ih, caramba. Acho que agora foi cortado o laço dessa moça com esses dois rapazes. E aí, continuei conversando como se nada tivesse acontecido. E aí, fiz o remedinho. Que a gente acha que, porque é espiritual, não tem que tomar remédio. É só ir na macumbinha, tomar uns passezinhos, que a coisa resolve. As interferências, muitas das vezes, influenciam a mente do indivíduo. E é preciso que haja a ação medicamentosa para bloquear aquele efeito malsão. E aí eu passei o remedinho, tá, conversamos e marcamos um retorno. E eu esqueci do caso. Passou. Quando passou um dia, chegou uma moça lá bonita, jeitosa, toda arrumadinha. E sentou e falou assim, pois não, a senhora veio aqui hoje? Eu falei assim, não, eu já vim aqui. Aí eu falei assim, não lembro. Ela era a moça. Era outra pessoa. Ela era outra pessoa. Por quê? Porque a partir do momento que ela saiu do jugo daqueles irmãos, porque o remédio começou a agir, ela começou a ser mais assídua no tratamento espiritual que ela estava fazendo. Ela começou a estudar o espiritismo e aí ela foi encontrando ela mesma, dentro dela, razões para vencer seus obstáculos. E eu falei assim, gente, isso tudo está contido no Livro dos Médiuns. As pessoas não leem, e aí não ficam sabendo porque não leem. Mas isso tudo está contido no Livro dos Médiuns. É um livro maravilhoso. É um livro que vai explicar. Então, eu falei assim, bom, eu vou falar um pouquinho então da minha experiência com o trato das pessoas, porque no trato com as pessoas, eu vejo isso toda a vida. Aí aquilo que eu voltei a falar do capítulo 23, que está lá Kardec dizendo, é necessário que o indivíduo encarnado ofereça um vínculo para esse obsessor, senão... A gente conhece aquele caso emblemático, né, do Chico, que a gente sempre cita o Chico, que Chico é um exemplo para nós. Chico Xavier é um exemplo para nós. Que o espírito estava tentando obsediar o Chico, e ele tentou obsediar o Chico 30 anos. Ele ficou 30 anos atrás do Chico, querendo prejudicar o Chico. Depois de 30 anos, ele disse, eu desisto. Por que será que ele desistiu, né? Porque o Chico não oferecia para ele essa ponte, essa reciprocidade. Mas ele é o Chico, né? Nós somos mais invigilantes, mais emocionais, mais impulsivos. Quer ver uma coisa que o obsessor gosta? É de gente impulsiva. Eles adoram, gente. É só dar um petelequinho assim, plim, que a pessoa age. Conforme aqui. Eu não sei se vocês estão ficando incomodados com essa história, mas... mas... É bom a gente saber essas coisas, para a gente saber, a gente não vai ficar totalmente protegido disso, mas a gente vai saber identificar. Que a gente
Aí estou deixando fazer ninho na minha cabeça, vou parar com isso, vou buscar pensamentos melhores, meus pensamentos não estão bons não. Vou lá ler o evangelho, vou rezar, vou isso, vou aquilo, vou lá no centro, então, vou lá na igreja, não é só no centro, vou lá na igreja, né? Vou meditar, vou ler uma coisa boa. É importante a gente saber. No capítulo 24, é muito importante também, e me ajudou muito, e tem me ajudado muito, porque é o texto que fala da identidade dos espíritos. Como é que a gente aprende a distinguir um bom espírito de um mau espírito, de um espírito iluminado, de um espírito chamado trevoso, de um espírito sábio, de um espírito ignorante. E aí ele vai descrevendo como é que é o comportamento de um bom espírito, de como você pode, que meios você tem, né, como você pode fazer para distinguir. Valiosíssimo esse capítulo. Valiosíssimo. E aí, a gente vai vendo que isso não é uma aplicação só para o médium trabalhador, o médium de tarefa, o médium que está atuante dentro da casa espírita. É para todos nós. A gente aprender isso, né? Tem lá no Livro dos Espíritos a escala espírita. Kardec destrincha todos os tipos dentro de uma escala, todos os tipos de espíritos, das classes dos espíritos, né? E aqui ele fala, no capítulo 24, ele fala sobre isso. E aí a gente vai, né, ajudando. Eu conheço uma história que foi verdadeira, eu não vivi essa história, me contaram essa história como verdadeira. Num centro espírita, um médium começou a dar manifestação de um espírito lá, que parecia ser um espírito que queria muito trabalhar, um espírito que desejava praticar o bem, e logo ele foi um espírito que foi fazendo aconselhamentos para as pessoas a respeito da conduta, do comportamento. E perguntaram ao espírito o seu nome, e ele disse: meu nome é Agostinho. Pessoal do centro, Santo Agostinho. Ai, nós estamos recebendo mensagens de Santo Agostinho. Santo Agostinho para lá, Santo Agostinho para cá. Lá pelas tantas, depois de um certo tempo, as pessoas começaram a estranhar que às vezes os conselhos eram um pouco esdrúxulos, diferentes. E aí, uma pessoa da casa, do centro espírita, que estudava o livro dos médiuns, foi lá e tomou coragem para perguntar, o espírito incorporado no médium, e perguntou assim: o senhor me desculpa eu falar com o senhor assim, mas assim, nós estamos assim muito preocupados porque as pessoas vêm aqui se consultar com o senhor e o senhor às vezes fala umas coisas que nós não compreendemos. E nós ficamos na dúvida se isto é uma coisa que Santo Agostinho fale. Aí o espírito virou incorporado no médium assim: Santo Agostinho? Eu não sou Santo Agostinho. Eu sou o Agostinho que morava ali na esquina. Eles deixaram eu entrar aqui, eu me aproximei do médium, vocês me aceitaram, me deram um lugar especial e eu fui ficando, porque eu quero fazer o bem às pessoas, eu quero ajudar. E isso aconteceu porque uma pessoa lá lia o livro dos médiuns. Como identificar? Vocês vejam como isso é valioso, né? E por fim, o capítulo 25, esse que fala das evocações.
interessante esse capítulo das evocações, porque na época de Kardec era muito comum a gente fazer evocações, as pessoas se reuniam para evocar espíritos. Era uma coisa bastante comum, através da brincadeira do copo, através das mesas girantes, através da psicografia na cestinha, através de todos esses métodos, né? E aí ele faz um capítulo dedicado às evocações. Mas é muito interessante porque no meio desse capítulo tem um item que é muito, vamos dizer assim, útil para todos nós que estamos aqui na casa de Leon Denis. Porque é o item onde Kardec disserta de como se deve fazer perguntas aos espíritos. Por quê? Porque nós aqui no centro, nós temos o trabalho da psicografia, né? Nós temos o trabalho da psicografia. E é uma experiência muito interessante, porque às vezes as pessoas, no afã, no desejo de ser acolhida, atendida, elas fazem perguntas muito genéricas, tipo, quero que me diga sobre minha situação espiritual. Pergunta assim. Só falta dizer assim, não me venha com churumelas. É uma pergunta muito geral. O espírito que está lá escrevendo, através do médium, é um espírito que já com alguma conquistazinha, né? Já está aqui na condição de ajudar. Ele vai falar o quê? É bom para a sua condição, eu estou aqui imaginando, né? É bom para melhorar a sua condição espiritual, que você estude, que busque bons pensamentos, que venha às reuniões, que busque estudar os livros de Kardec e assina lá. Aí a pessoa vem aqui buscar a resposta, e aí está lá a resposta assim. Mas a pessoa diz, mas eu não perguntei nada disso. Eu quero que me diga o meu futuro, se eu vou ter problema, se vai ter dificuldade na minha vida. Então, o capítulo das evocações, gente, Kardec, ele explica muito como a gente deve ser objetivo nas nossas perguntas, né? Às vezes a pergunta assim, gostaria de perguntar se vou casar com fulano. Quantos filhos terei? O meu emprego está garantido ou vou ser mandado embora? O espírito fala assim, né? Minha filha, olha só, isso aí vai depender do seu livre-arbítrio, dos seus atos, o que é verdade, né? Até porque a espiritualidade, que é superior a nós, se eles souberem que a gente vai ser mandado embora amanhã, duvido que eles digam. Eles não dizem, eles são caridosos. Eles até amparam, mas eles não colocam o dedo na ferida. Então, o capítulo das evocações é muito legal, porque ele vai explicando para a gente, né? Vai dando para a gente. Então, diante de casos, né, como, por exemplo, esquizofrenia, de casos como ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, síndrome do pânico, todas essas coisas são doenças que mostram para nós um cunho espiritual muito grande, porque quando a gente está num estado emocional mais instável, nós somos mais, ouvido aqui, sensíveis. Eu tenho um ouvido de tuberculoso que vocês não imaginam. Nós somos mais sensíveis, ficamos mais sensíveis. A pessoa ansiosa, ela está assim, ó.
ela vê tudo e não vê nada. Né? Porque ela está tão preocupada com tanta coisa que ela quer se proteger de tudo, ela quer controlar tudo. Então ela vê tudo, mas ela não vê nada. Essa pessoa, ela está muito mais sensível, muito mais vulnerável à influência dos espíritos. Tanto é verdade que a pessoa vem para o tratamento espiritual aqui para ansiedade, para tratar a ansiedade. A gente não está tratando a ansiedade dela. Né? O médium que está dando passe de cura, ele não está tratando a ansiedade da pessoa. Ela está tratando a pessoa para um fortalecimento. Né? Ela está ajudando a que ela, com seus perispírito, se sinta mais fortalecida, mais sustentada. Porque com isso ela vai conseguir lidar com aquele comportamento que é normal, mas que está exacerbado de uma outra forma. E vai encontrar a porta de saída para melhorar. Porque aquilo está adoecendo ela. Está dando taquicardia, falta de ar, né? O cabelo está caindo, né? Ela está insone, né? Porque ela está no máximo da vigilância dela. Então, tudo isso assim, são ilações, reflexões que nós vamos tirando através do estudo, através das reflexões que o estudo traz. Porque a gente lê lá no livro que a gente, para ser obsediado, para ter uma interferência espiritual persistente conosco, a gente tem que deixar. Como é que é esse deixar? É consciente? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, é pela nossa atitude invigilante, pelo nosso, às vezes, despreparo para lidar com as dificuldades da vida, né? Pela nossa incapacidade, às vezes, de visualizar soluções, de desesperar-se. Né? E que isso vai fazendo com que a gente diga assim, não tem jeito. Isso não tem solução. Como é que eu vou fazer? Ai, meu Deus, eu acho que não vai dar certo. Quem é que lembra do hard haha, né? Ó dia, ó azar, nada dá certo para mim. Né? A hiena do desenho animado lá das antigas, os novos não conhecem isso, mas os das antigas conhecem. O que é isso? É a disposição mental para o derrotismo, que a pessoa vai passar a vivenciar e alimentar, assim, uma vibração da mente que vai fazer com que ela encontre no plano espiritual da Terra pessoas com o mesmo modo de pensar. E é muito comum o espírito chegar e dizer, é isso mesmo, não tem jeito não, comigo foi assim, olha o que deu, olha o que aconteceu, eu também. Então, daqui a pouquinho ela está com um bloco de pessoas, né, acompanhando ela, espíritos, que pensam como ela está pensando. E aí, porque pensam como ela está pensando, o que vai acontecer? Ela vai receber todo o peso daquela soma de inteligências que comungam os pensamentos com ela. E aí, nós vamos vendo, né, que o Espiritismo é um grande antídoto para os problemas de ordem mental, que dá inúmeros recursos para nós, para que nós possamos saber lidar com essa situação, superar nossas lidas, nossas dificuldades e caminhar para um êxito, para uma vida melhor. E o Livro dos Médiuns, ele é um grande elemento de contribuição para que isso aconteça.
Por quê? Porque no livro dos médiuns está explicado. Está explicado no livro dos médiuns como é que a gente vai se comportar diante da vida. Eu sou médium? Será que eu sou médium? Será que eu sou médium? Eu vou intermediar o plano espiritual ou eu sou uma pessoa sensitiva? Diferente, né? Eu posso ser sensitiva e não ser médium. Sou capaz de sentir, de perceber o plano espiritual e não sou médium. E muitas das vezes essas pessoas, elas atribuem a elas sentimentos que não são delas, porque elas percebem, elas são sensitivas, percebem a influência que acontece ali naquele ambiente onde ela está, dos espíritos que estão ali em torno, e ela acha que é ela que está com aquele sentimento, e na verdade às vezes é o sentimento do outro, do espírito. Não sei porquê, eu de repente, do nada, fico deprimida. De repente, do nada, eu fico revoltada. Aí a gente pergunta, mas é você mesmo? Ou você percebeu isso e abrigou esse sentimento para junto de você, e achando que é seu isso? Então, olha só como isso é delicado, como isso é muito sutil, muito sutil. E tem como aprender a distinguir? Dentro dessa sutileza, tem como a gente descobrir que aquilo não é nosso? Tem. O livro dos médiuns ensina. O livro dos médiuns nos prepara. E aí o título do livro dos médiuns? Qual é o título maravilhoso? Guia dos médiuns e dos evocadores. É um guia, é um manual. É um manual. E aí tem sempre aquela coisa da folha de rosto, né? Que Kardec coloca, que é muito legal, né? A gente passa despercebido muitas vezes, mas que é muito legal, que é nessa folha de rosto aqui, está escrito o objetivo do livro. E Kardec diz, o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, dando sequência ao livro dos espíritos. Então aqui ele coloca o objetivo do livro. Aquelas pessoas, diz assim, eu sou médium pedra, eu sou médium parede, eu sou médium poste. Não estou sentindo nada, não sinto nada. Né? Essa pessoa, ela fica meio assim, igual barquinho no rio, a deriva. Ela vai para onde levam ela. Já a pessoa que é mais sensitiva, que é mais sensível, ela sofre as consequências mais do envolvimento do ambiente. Como é que está para nós andar na nossa cidade? Praça Seca, Ilha do Governador, Dendê. Vou falar da minha área. Favela do Vintém. Que tem um papapá todo dia. Todo dia tem papapá. Né? Como é que é esse ambiente? Eu posso viver isso me descolando um pouquinho da vibração daquele ambiente, porque se eu já sei fazer isso, eu posso aprender. E se eu já sei, ótimo. Ou posso viver no caldeirão daquele ambiente. O Livro dos Espíritos fala um pouco sobre isso.
O Livro dos Médiuns ensina como fazer. Então é um livro para ser homenageado. É um livro para a gente desenvolver um carinho por ele. E buscar, pesquisar nas suas páginas os recursos para o nosso dia a dia, a nossa vida diária. Nós estamos vivendo momentos de transição. Então, para concluir, dá tempo ainda de concluir um pouquinho, né? Dá tempo? Então, Hein? Dá para encher muita linguiça. 10 minutos dá para encher muita linguiça. Então, eu vou só concluir um pouquinho o texto do Evangelho que fala sobre mediunidade. Vejam como esse... acho até que vou ler... Vocês aguentam que eu leia o parágrafo todo? Que é tão rico. Acho que eu vou ler. Então diz assim, nestes tempos, já li isso, né? Vou ler de novo. Nestes tempos de renovação social, os médiuns têm uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Eles foram multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se em toda parte, em todas as regiões, em todas as classes sociais, entre ricos, entre pobres, entre grandes e entre humildes, a fim de que não haja deserdados em parte alguma, e para provar aos homens que todos são chamados. Aí Kardec começa, mas se desviam de seu objetivo providencial a faculdade preciosa que lhes é concedida, mas se a fazem servir a coisas fúteis ou prejudiciais, mas se colocam a serviço dos interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares produzem maus frutos, se não querem torná-la proveitosa para os outros, se não tiram proveito dela para si mesmos, aperfeiçoando-se, então são como a figueira estéril. Deus irá lhes retirar um dom que se tornou inútil em suas mãos. A semente que não souberam fazer frutificar, e deixará que se tornem presas dos maus espíritos. Aí a gente acha que é castigo. Não. Não é castigo, é da lei. A pessoa deixou de dar o fim a que a mediunidade existe, como ele diz aqui, para alimento espiritual dos outros. Então, a mediunidade que está em nós, ela deve ser um instrumento, deve ser uma alavanca de progresso para mim e para os outros. Vocês vejam só, uma coisa muito simples. Vocês aqui no Leon Denis, vocês não encontram, no momento do passe, médium estribuchando, médium isso, médium aquilo. A mediunidade aqui na nossa casa, ela é estimulada pelos guias dirigentes da nossa casa a ser o mais discreta possível. Eu me lembro do meu início de mediunidade, que era muito espalhafatosa. Vocês não têm noção do trabalho que eu dei para esses espíritos. E com o tempo, eu fui aprendendo a reconhecer o convite que a espiritualidade faz para nós nessa casa, de ser discreto, de ser introspectivo, de sentir mais no íntimo, de ser menos para fora e ser mais para dentro. E é uma coisa muito rica esse aprendizado.
Vocês imaginem essa reunião nossa aqui hoje. É uma reunião de estudo e tem o momento do passe. O médium vai percorrer as fileiras, vai ficar em frente da gente, vai dar um ventinho na gente, né? Ele vai dar um ventinho, né? A gente faz assim e sai um ventinho, né? Quando não tinha ar-condicionado, esse ventinho era uma beleza. Agora com ar-condicionado nem tanto, né? Mas assim, a gente acha que é só um ventinho, né? As pessoas mais perceptivas dizem, eu senti um arrepio, eu senti um espírito perto de mim, eu senti que o guia do médium estava isso, estava aquilo, a pessoa mais perceptiva. Mas as pessoas que não são tão perceptivas vão dizer assim, eu senti um ventinho, foi o que eu senti. Ou diz assim, senti nada. Pois bem, nós vamos receber o passe. Nós não temos a noção do que a gente recebe. Por quê? Porque o ato de dar o passe é um ato discreto. Discreto. Porque aqui no livro dos médiuns, ele fala isso também. O futuro da mediunidade vai ser a mediunidade mais intelectualizada. O que é isso? A gente vai usar mais a nossa força mental, o nosso intelecto, para promover essa intermediação. Não vai ser tão necessário que os espíritos utilizem nossos fluidos materiais, nossos fluidos vitais, para produzir modificações. Porque nós, com o tempo, vamos aprender a manusear os fluidos de forma sutil. Mas muitos de nós aqui, estamos aqui rente que nem pão quente. Toda semana a gente está aqui. A gente vem toda semana. Um dia a gente não pode vir. Acontece. A gente sente uma falta danada. Por quê? Porque esse gesto do ventinho é uma sustentação espiritual enorme que nós recebemos e que nós não percebemos o aspecto espiritual do que está acontecendo, porque a gente está aqui recolhido, sentadinho na cadeira, recebendo aquele passe. Mas há todo um trabalho de sustentação espiritual. Baltazar diz, né, que as reuniões públicas são verdadeiras reuniões de desobsessão coletiva. Então a gente não sabe quantos espíritos que nós trazemos junto conosco são assistidos aqui nesta casa, são encaminhados para tratamento. A gente não sabe quantas renovações de ideias. Tomara que hoje a gente tenha feito algumas renovações de ideias. Tomara, estou vibrando muito, me esforçando aqui para que a gente saia daqui com outras ideias melhores, né? Quantas renovações de ideias nós fazemos que nos garantem uma forma diferente, melhor de viver, de encarar a nossa vida no dia a dia. E tudo isso através do ato da mediunidade, de forma simples, discreta. Então, gente, esse é o contributo, é a homenagem que a gente quer fazer ao Livro dos Médiuns. Que livro precioso! Não vamos negligenciá-lo. Como diz André Luiz, através de Valdo Vieira, estudemo-lo. Vamos estudar. Toda vez que a gente vem aqui, na segunda-feira, estuda um pouquinho. Isso é muito bom. Possamos continuar nossos estudos mais 200 anos? Os espíritos dizem, né, que só o Livro dos Espíritos tem atualidade para 500 anos. Eles disseram isso há 30 anos atrás, eu ouvi eles dizendo isso aqui no centro. Este livro ainda tem 500 anos de atualidade. O Livro dos Médiuns, sei lá quantos anos. Então vamos estudar 200 anos? Vamos estudar 300 anos? Não sei. Vamos estudá-lo. Meditar sobre suas lições. Ver o que contributo ele traz de ensinamento para nós, no nosso dia a dia, para que a gente possa sair daqui fortalecido
E os que estão sentados para receber o passe, quantos no futuro serão os médiuns da casa? Nossa, isso é o cotidiano. É esses mesmos aqui que estão no processo de evolução do seu trabalho mediúnico, muitos deles antes estiveram como assistentes. Isso é o caminho natural da vida. Né? Então, que possamos, então, né, desenvolver em nós essa capacidade de vencer as barreiras do preconceito, do medo, da acomodação, e vamos estudar para que a gente possa melhorar e nos tornarmos árvores. Né? A figuração é maravilhosa, árvores que dão bons frutos, né? Deus nos abençoe e que possamos semana que vem estar aqui de novo. Muita paz. Agradecemos a nossa irmã Emília pelas reflexões em torno do Livro dos Médiuns, que possamos contar com ela outras vezes também. Que Deus a abençoe. Passamos agora para a segunda parte dos trabalhos, consiste os passos, e durante os passos nós vamos fazer a narrativa do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 1 e 2, o que é preciso entender por pobres de espíritos. No item 1, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque o reino dos céus é deles. É uma anotação de Mateus, no capítulo 5, versículo 3. E aí Kardec vem nos auxiliando. A incredulidade se diverte com este ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espíritos, assim como muitas outras coisas que não compreende. Jesus não entende como pobre de espíritos os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, geralmente fazem uma avaliação tão elevada de si mesmos e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Concentrados apenas em sua pessoa, não podem elevar-se até Deus. Essa propensão a se acreditarem acima de tudo, muitas vezes leva-os a negar que, estando acima deles, poderia rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. Se concordam em admiti-la, contestam um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas desse mundo, convencidos de que, sozinhos, são suficientes para governá-lo bem. Tomando a própria inteligência para a medida da inteligência universal e considerando-se aptos a compreenderem tudo, eles não podem acreditar na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando emitem uma opinião sobre alguma coisa, consideram esse julgamento como definitivo e sem margem para a apelação. Quando se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima da sua capacidade de compreensão, mas porque o seu orgulho se revolta com a ideia de algo acima do qual eles não se podem colocar. Isso os faria descer do seu pedestal. É por essa razão que eles só têm sorrisos de desdém para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se acham possuidores de grande inteligência e de muito conhecimento para acreditar em coisas, segundo sua concepção, para as pessoas simples, e consideram como pobres de espírito aqueles que levam tais coisas a sério. Então nós vamos parar por aqui, porque a leitura é enorme. Pediremos aos companheiros para que terminem essa leitura em seus lares. Pedimos agora aos nossos irmãos médios que se coloquem junto aos nossos irmãos da assistência para a aplicação dos passes. Nossos irmãos que se encontram na assistência, não dê importância a essa manifestação que necessária se faz, mas vamos procurar refletir aquilo que a nossa irmã Emília trouxe para nós em torno do Livro dos Médiuns. Temos a certeza que invisibilidade não quer dizer ausência. Enquanto estávamos aqui,
os espíritos certamente estavam nos observando, nos auxiliando naquilo em que temos a maior necessidade para darmos passos mais firmes e seguros, auscultando as nossas mentes, os nossos corações, revendo algum pedido que temos em nossas mentes sobre pessoas queridas que estão às vezes em leitos de dor, em dificuldades, atravessando momentos de provações. Temos sempre a certeza que o amparo divino se faz através desses trabalhadores incansáveis no bem. Nossos irmãos também que se encontram na internet, em seus lares, procurem uma posição confortável, uma reflexão em torno da leitura que acabamos de ter, mas também tenham a certeza do amparo desses espíritos amigos, nossos guias, que certamente já há muito estão nos envolvendo em vibrações de pacificação, de coragem, de força, de fé, de esperança. Atentemos à pequena intuição que chega à nossa mente e aos nossos corações. Vamos à prece. Senhor Jesus, eis que mais uma vez estreitamos os nossos laços, os nossos pensamentos ao Teu coração generoso. De certo que há muito estamos sendo tratados nesta casa de amor, nesse templo espiritual que nos envolve em paz e harmonia celestial. Abençoa, Senhor, ao corpo mediúnico desta casa que neste momento irá trabalhar junto à espiritualidade amiga, trazendo os fluidos necessários, balsamizantes para as nossas dores, para as nossas reflexões. Sendo assim, irmão querido, abençoe a esta hora, a hora do passe. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino do céu é deles. Jesus nos ensina que pobres de espírito são os humildes. Ele diz que o reino dos céus é deles, e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, orgulhosos de si mesmos, negam até mesmo a existência de Deus. Consideram-se autossuficientes, aptos a compreenderem todo o universo. Entretanto, um dia terão, como todos os outros seres encarnados, que entrar no mundo invisível do qual tanto zombam. Então, é nesse momento que seus olhos serão abertos para a verdade, para a realidade da pátria espiritual. Jesus, em todas as circunstâncias, coloca a humildade entre as virtudes que nos aproxima de Deus e considera o orgulho entre os vícios o que mais nos distancia da divindade, porque a humildade é um ato de submissão a Deus e o orgulho é uma revolta contra o Criador. Tudo isso nos remete à lição 164 do livro Fonte Viva, sob o título Diante de Deus, que nos diz assim: para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. O Mestre não indaga em torno da natureza do Eterno, não pergunta onde mora, nele não vê causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente de nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, simplesmente nos leva a conduzir o Senhor com humildade na posição de filho amoroso e confiante do Pai. O Mestre Jesus padroniza para nós, assim, a atitude que nos cabe. Perante Deus, nem pesquisa indébita, nem inquirição preconceituosa, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Devemos orar, procurar a câmara secreta da confiança e confia-te a Deus, como nosso Pai Celestial. Sejam sinceros e fiéis na condição de filhos necessitados a Deus e nos rendamos lealmente ao Pai. Não perguntes se Deus é um foco gerador de mundo
ou se é uma força irradiando vidas, pois não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai, acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará, como nos ensina o Mestre Jesus. Assim, queridos irmãos, para que se tenha a bem-aventurança, a felicidade futura, é preferível ao homem ser pobre de espírito no sentido que o mundo lhe dá, ou seja, humilde de coração, rico nas qualidades morais, porque a humildade é um ato de submissão a Deus. E que a paz de Deus esteja com todos nós. E como nós outros vemos, há pouco tempo, o homem querendo descobrir a criação do mundo com o Big Bang, mas sem saber ou sem se despertar que Deus é o Criador, o maior, e Deus é nosso Pai. Que assim seja e sejamos humildes de coração. Graças a Deus. Senhor Jesus, disseste para nós que iria rogar ao Pai o Consolador prometido, para que pudéssemos lembrar da tua passagem tão presente nesse planeta. E aí está, Senhor, a doutrina espírita. Essa doutrina em que temos a oportunidade de, através do teu Evangelho, refletir melhor sobre a vida imortal, sobre o espírito imortal. Temos que agradecer, Senhor, pelo teu pedido do Consolador prometido. Agradecer a Allan Kardec pela boa vontade, vendo a todos nós como irmãos, necessitados de amparo, de crescimento. A toda a pleiade de espíritos que trabalharam junto a Kardec, trazendo a nós a codificação da doutrina espírita. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela essa oportunidade que todos nós, encarnados e desencarnados, envolto na casa de Leon Denis, a oportunidade de estudar esse trabalho tão lindo, tão maravilhoso, e sobretudo essa ferramenta que é a mediunidade, grande impulsionadora do progresso do espírito. Que a tua luz continue a nos envolver o planeta em que habitamos, envolver o país que habitamos, mas que essa luz também possa ser espargida por todos os outros irmãos de crença, aqueles que estão presentes em nossos corações. E que possamos, Senhor, ter um bom regresso aos nossos pontos de origem, e que possamos ter uma semana de paz, de progresso em todos os campos, mas sobretudo no campo da imortalidade da alma. Em teu nome, Jesus, em nome de Kardec, de Leon Denis, mas sobretudo em nome de Deus nosso Pai, possamos dar por encerrado a reunião pública da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, uma boa noite, uma boa semana a todos, um feliz regresso.